Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai continuar a nossa leitura. Vamos iniciar o segundo livro de Samuel, lendo os capítulos 1 e 2. Vamos também ler o Salmo 142 e o capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Ok? Vamos orar? Pai de amor, te louvamos, Senhor, pela tua bondade e graça e te agradecemos pela tua presença e a tua ajuda na leitura e na reflexão que temos feito na tua palavra, que o Senhor continue a nos edificar, nos abençoar e seja glorificado, ó Deus, em nossa vida, Pai. Obrigado por tudo. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos à leitura de 2 Samuel, capítulo 1. Depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas e já estava há 2 dias em Ziclag, aconteceu que no terceiro dia veio do arraial de Saul um homem com as roupas rasgadas, terra sobre a cabeça. Ao chegar diante de Davi, ele se inclinou, prostrando-se em terra. Davi lhe perguntou: De onde você vem? Ele respondeu: Fugi do arraial de Israel. Então Davi disse: Como foi isso? Conte-me o que aconteceu. E o moço respondeu: O povo fugiu da batalha e muitos foram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram. Davi perguntou ao moço que lhe trazia as notícias: Como você sabe que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? Então o moço, portador das notícias, disse: Cheguei por acaso ao monte de Gilboa e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança. E os carros de guerra e a cavalaria se aproximavam dele. E olhando ele para trás, me viu e me chamou. Eu disse: Eis-me aqui. Ele me perguntou: Quem é você? E eu respondi: Eu sou a Amalequita. Então ele me disse: Vem aqui e me mate, pois me sinto vencido pela cãibra, embora ainda esteja bem lúcido. Então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Essa história é meio mal contada, né? No episódio anterior a gente leu que Davi havia se lançado sobre a sua lança e o seu escudeiro fez o mesmo. Aqui esse rapaz, o Amalequita, que veio contar para Davi, ele já traz uma história diferente, como se ele tivesse matado Saul. Talvez o Amalequita tivesse em mente que isso causaria em Davi algum favor em relação a ele, né? Então ele conta essa história de que ele teria matado Saul. Só que Davi era alguém que tinha não que ele gostasse de Saul, mas ele tinha um respeito muito profundo por Saul, por ter sido ungido do Senhor. Então ele nem ele matou e nem ele incentivaria ninguém a matar Saul. Então vamos ver o que Davi faz. Então Davi rasgou as suas próprias roupas e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então Davi perguntou ao moço portador das notícias: De onde você é? Ele respondeu: Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: Como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Olha aí. Então Davi chamou um dos moços e lhe disse: Vá até lá e mate-o. Ele foi e o matou, enquanto Davi dizia: O seu sangue caia sobre a sua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra você, dizendo: Matei o ungido do Senhor. Ele manda matar o Amalequita por ele ter matado Saul. Davi não admitiria conhecer alguém, saber quem matou Saul e deixar essa pessoa passar ileso. Davi pranteou Saul e seu filho Jonatas com esta lamentação, e ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá o hino ao arco, que está escrito no livro dos justos. Esse livro dos justos nós não temos na Bíblia em nem lugar nenhum. A sua glória, ó Israel, foi morta sobre os seus montes. Como caíram os valentes? Não anunciem isso em Gate, nem o publiquem nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus,
nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, que sobre vocês não caia nem orvalho nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que nunca mais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, nem na vida, nem na morte se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Filhas de Israel, chorem por Saul. Ele as vestia de rico escarlate e enfeitava com ouro as roupas de vocês. Como caíram os valentes no meio da batalha. Jonatas, sobre os montes, foi morto. Estou angustiado por sua causa, meu irmão Jonatas. Você era amabilíssimo para comigo. Excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Você vê que Davi honra Saul mesmo após sua morte. Essa afeição por Saul e seu filho Jonatas são admiráveis. Admiráveis mesmo. Capítulo 2. Davi é ungido rei de Judá. Depois disto, Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: Vá sim. Davi perguntou: Para onde devo ir? E o Senhor respondeu: Para Hebrom. Davi foi para lá, levando consigo as suas duas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e eles ficaram morando nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá e informaram a Davi que os homens de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: Benditos do Senhor sejam vocês, por este ato de bondade para com o seu Senhor, para com Saul, pois vocês o sepultaram. E agora que o Senhor use de misericórdia e fidelidade para com vocês, e eu também os tratarei bem por causa do que vocês fizeram. E agora sejam fortes e valentes, porque Saul, senhor de vocês, está morto, e os da casa de Judá me ungiram para ser o seu rei. Então veja, Davi ele não é ungido rei sobre todo Israel, ele é ungido rei sobre a tribo de Judá. Então, algo ainda precisa acontecer para que Davi assuma o reinado de todo o povo. Ele aqui elogia, esse povo aqui, o pessoal de Jabes de Gileade, por terem sepultado Saul. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, para Maanaim e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e todo Israel. Então, sobrou um filho de Saul, o Isbosete. E o Abner, que era o capitão do exército de Saul, elevou Isbosete ao posto de rei, o constituiu rei. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos. Ninguém nem fala do Isbosete, né? Somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Isbosete reinou 2 anos em Israel. Davi reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá. Abner, filho de Ner, e os homens de Isbosete, filho de Saul, saíram de Maanaim e foram para Gibeão. Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Saul também saíram. E os 2 grupos se encontraram perto da cisterna de Gibeão. Um grupo parou do lado de cada cisterna e o outro do lado de lá. E então Abner disse a Joabe: Que os moços se levantem e lutem diante de nós. E Joabe respondeu: Está bem.
Então se levantaram e avançaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um pegou seu adversário pela cabeça, meteu-lhe a espada no lado e caíram mortos juntos. Por isso aquele lugar foi chamado de Campo das Espadas, fica perto de Gibeão. Gente, como o ser humano é terrível, né? Houve um combate intenso naquele dia e Abner e os filhos de Israel foram derrotados pelos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. Azael, que era ligeiro como uma gazela selvagem, perseguiu Abner. E na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então Abner olhou para trás e perguntou: É você, Azael? Ele respondeu: Sou eu mesmo. Então Abner disse: Desvie-se para a direita ou para a esquerda, agarre um dos soldados e pegue a armadura dele. Porém Azael não desistiu de perseguir Abner. Eles estavam correndo. Então Abner disse mais uma vez: Pare de me perseguir, do contrário vou ter de matá-lo. E depois, como poderia eu olhar no rosto de seu irmão Joabe? Como Azael não quis deixar de persegui-lo, Abner o feriu na barriga com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu pelas costas, a parte de trás da lança. Azael caiu e morreu ali mesmo. Todos que chegavam ao lugar em que Azael tinha caído morto paravam. Porém Joabe e Abissai perseguiram Abner. O sol se pôs quando eles chegaram à colina de Amá, que está em frente de Giá, no caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se reuniram em volta de Abner, formando uma só tropa, e se puseram no alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: Será que a espada vai consumir para sempre? Você não sabe que serão amargas as suas consequências? Até quando você vai esperar para ordenar ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Joabe respondeu: Tão certo como vive Deus, se você não tivesse falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um o seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou, e eles não perseguiram mais Israel, e a luta acabou. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície, passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Maanaim. Joabe deixou de perseguir Abner e, tendo reunido todo o povo, verificou que faltava 19 dos homens de Davi, além de Azael. Porém, os servos de Davi tinham matado dentre os de Benjamim e dentre os soldados de Abner 360 homens. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai, em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e ao amanhecer chegaram a Hebrom. Então, só para resumir a história aqui, por alguma razão, os homens de Davi e os homens de Isbosete se encontraram. Abner estava aqui comandando os homens do Isbosete, que era rei em Israel, e Joabe comandando os homens de Davi, que reinava sobre Judá em Hebrom. Então, Abner provocou Joabe provocou os homens de Davi à guerra para que eles duelassem. Eles colocaram então 12 homens para duelar e de uma só vez todos ali morreram dos homens de Israel. Aqui ó, o campo das espadas. Se levantaram, avançaram igual número, 12 de Benjamim e 12 dos homens de Davi. Cada um pegou seu adversário pela cabeça, meteu-lhe a espada ao lado e caíram mortos. Provavelmente os 12 homens de Davi mataram os 12 homens de Isbosete. E aí começou um combate intenso. E aí esse Abner, ele começou a ser perseguido por Azael, que era irmão de Joabe, comandante ali dos homens de Davi.
e ele não cessou de perseguir, então o Abner matou o Asael. E aí depois, enfim, essa guerra acabou aquele dia, eles pararam de se perseguir, e a derrota foi muito grande para os homens de Israel, 360 homens, e para os homens de Davi apenas 20 homens, 19 mais Asael. Então, o que tudo isso significa? Que Davi e os seus homens eram extremamente mais bem preparados do que todo o exército de Israel. E aí depois a gente continua a ler, né? Vamos ler apenas o versículo 1 aqui. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, e Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul se enfraquecia. Então foi um processo, não foi imediatamente que Davi substituiu Saul no reinado de Israel. Foi um processo de alguns anos, até que Saul ia se enfraquecendo e Davi ia se fortalecendo. Bom, vamos agora ao Salmo 142. Estamos quase no final do livro dos Salmos. Salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa, à sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. É muito interessante que, assim, você vê a história de Davi, você vê que ele é um cara extremamente vitorioso. Tudo que Davi põe a mão, ele ganha. Ele é mais forte que todo mundo, ele vence todo mundo. O exército dele é mais forte, tudo nele é melhor. Mas ele tem um sentimento de pequenez, de humildade, de dependência de Deus que é impressionante. Ele é dos mais fortes e mais capazes. Mas ele, nos Salmos, ele se derrama diante de Deus e fala, se o Senhor não me ajudar... E isso é um exemplo para nós, né? A gente precisa cultivar essa humildade, esse senso de dependência de Deus. Porque por nós mesmos, nós não somos nada. E agora 1 Coríntios 3. O apóstolo Paulo, então, continua a sua carta. Ele já veio falando aqui sobre como eles deveriam voltar à sabedoria de Deus que foi revelada a eles. Deviam parar com essas divisões todas, né? Então ele segue dizendo aqui para a igreja de Corinto: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Olha o que ele está dizendo sobre a igreja. Está dizendo que é uma igreja imatura, uma igreja de pessoas carnais, ou seja, que viviam na carne, não viviam no espírito. Ele diz no versículo 2: Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram.
e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. E vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Ele está dizendo, não tem por que vocês se dividirem. Isso é infantilidade, isso é criancice. Isso mostra que vocês são carnais, que vocês não vivem no espírito, vocês estão alimentando a carne ao invés de alimentar o espírito. Quem somos nós? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Ele está dizendo, nós não somos nada, nós somos apenas cooperadores de Deus. É a Deus que vocês têm que pertencer e louvar e engrandecer, não os homens. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então ele está dizendo, o mais importante é como os cooperadores de Deus edificam. Então não é porque é Paulo que é mais importante ou porque é Apolo que é mais importante. O mais importante é o fundamento que é Cristo, e ninguém pode lançar outro fundamento senão este. Cada um vai dar conta de como edificou. Né? Mas o fundamento de tudo é a obra de Cristo. E o que está sendo construído em tudo isso é o que é realmente valioso, que é o santuário de Deus, que são vocês, que é a igreja, que é o povo de Deus. Isso que Paulo está ensinando aqui é extremamente atual e aplicável a todas as circunstâncias de todas as épocas. Quantas igrejas não se dividem por conta de homens, de pastores, especialmente quando há troca de pastores, né? Quando um pastor de repente morre e vem outro substitui, ou então quando um sai vem outro e assume o seu lugar, e aí há um grupo que prefere o que passou e não consegue se desvincular daquele. Tudo isso acontece vez ou outra nas igrejas. Né? Está dizendo não, o fundamento é Cristo. E cada um vai dar conta de como está edificando sobre o fundamento. Não pode utilizar, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se tornará manifesta. O que a igreja tem que observar e cuidar é para que o pastor, o líder, esteja edificando sobre o fundamento correto com a palavra de Deus. Não apegado à pessoa em si. Claro que a gente tem apego às pessoas, a gente ama as pessoas, a gente quer o bem das pessoas. Mas a igreja não se fundamenta numa pessoa como um pastor A, B ou C. A igreja se fundamenta em Cristo, em Cristo. Cada igreja precisa estar fundamentada em Cristo. A igreja é o santuário de Deus, é a habitação de Deus na terra. Não a igreja paredes, mas a igreja pessoas. Então nós devemos ter isso em mente para que a gente não
Não se apegue demais espiritualmente a uma pessoa que não entregou sua vida por nós. Quem entregou sua vida por nós foi Jesus. E somente Ele deve ser o fundamento, a base e toda a argamassa que liga as pedras vivas que formam a sua igreja. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Olha aí, esse é o tema, né? O porquê que ele está dizendo tudo o que ele está dizendo. Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, tudo é da igreja. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. Vocês são de Cristo, Cristo é de Deus. Então, não nos gloriemos em homens. Né? Não sei hoje em dia como é que tá as coisas, mas eu creio que no passado tinha muito disso. Quem me batizou foi fulano de tal. Quem batizou não sei quem foi fulano de tal. O pastor bom era o pastor fulano, que era assim, que era assado. E quando a gente fala sobre igreja, a gente fala mais dos cooperadores do que da própria lavoura ou do que o próprio fundamento da igreja. Não que os homens não sejam importantes. Os homens são importantes, Deus usa homens. Mas a gente não pode se gloriar nos homens. Quando a igreja faz isso, ela está cometendo um erro grave. Nós pertencemos a Cristo. Cristo comprou com seu sangue, seu próprio sangue, a nossa vida. Comprou a igreja. E só só nele nós devemos nos gloriar. Aqueles que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer o Senhor e saber que Ele é Deus. Ok? Então, assim termina a nossa leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.